Há algo em você que está matando sua vida financeira em silêncio, e você nem percebe. Não é falta de inteligência, nem ausência de oportunidades. É um mecanismo ancestral, escondido nas sombras da sua mente, que te mantém paralisado enquanto o tempo te esmaga como uma máquina impessoal. Você já reparou como, diante de decisões que poderiam mudar sua trajetória, surge uma força invisível que te empurra para longe da ação? Como se fosse uma mão gelada, segurando seu peito, sussurrando, amanhã, mais tarde, depois. Mas e se eu te dissesse que essa força não é preguiça, mas um parasita neural que se alimenta da sua ausência de consciência? Preste atenção no que vem agora, porque isso muda tudo. A procrastinação financeira é uma prisão construída dentro da sua mente. A procrastinação financeira não arruína apenas números em uma planilha. Ela corrói sua identidade. Ela assassina sua autoconfiança. Ela te transforma, pouco a pouco, em uma sombra do que você poderia ter sido. João sabe disso. Ele acorda todos os dias dizendo que vai organizar as finanças, estudar investimentos, cortar gastos, fazer aquele movimento que adia há meses. Mas, quando chega a hora, ele sente um peso no peito, uma névoa no pensamento. Abre o celular, abre o Instagram, abre qualquer coisa que não confronte com a própria estagnação. Horas depois, ele se odeia em silêncio. E repete o ciclo no dia seguinte. Maria vive o outro extremo. Ela sabe exatamente o que deveria fazer: enviar propostas, captar clientes, renegociar dívidas. Mas sempre existe um detalhe que precisa ser revisto, uma preparação que precisa ser perfeita, uma energia que precisa estar melhor. E enquanto ela espera o momento perfeito, sua vida financeira sangra em câmera lenta. Lucas, por sua vez, já nem tenta. Ele olha para o extrato como quem encara um inimigo que já venceu a guerra. Ele sabe que precisa mudar, mas algo nele já se acostumou ao caos, como quem permanece em um quarto escuro porque a luz dói nos olhos. Essa procrastinação não é apenas comportamento. É desintegração. Ela afeta relacionamentos, parceiros cansados de sustentar o peso financeiro. Afeta a carreira, promoções perdidas porque você não assumiu riscos. Afeta sua saúde mental, noites mal dormidas, ansiedade, sensação de fracasso crônico. E sabe o que é mais cruel? Você sabe que poderia fazer melhor. Sabe que está abaixo do próprio potencial. E mesmo assim, não se move. Mas tem algo que você ainda não sabe. Essa força que te paralisa não nasceu em você. Ela foi construída por anos de condicionamento. E é aqui que a maioria desiste. Mas você não vai. A procrastinação financeira é uma prisão construída dentro da sua mente. Eckhart Tolle revela que existe uma brecha para escapar dessa prisão, que você já imagina por quem foi construída. Eckhart Tolle não é um autor de finanças. Ele não fala de planilhas, investimentos ou metas. Ele fala de uma guerra muito mais profunda, a batalha entre você e os padrões mentais que sequestram sua vida. Sua principal visão, expressa de forma indireta mas profunda, é simples e brutal. A maior parte das suas decisões não é feita por você, mas pelo fluxo automático de pensamentos que domina sua consciência. Um fluxo que age como um tirano silencioso, repetindo velhos medos, velhas histórias, velhas identidades. Tolle explica que existe um estado interno em que você não percebe que está sendo controlado. Você acredita que está escolhendo procrastinar, quando na verdade está apenas obedecendo ao reflexo condicionado do medo, da escassez e da autoimagem fragmentada que carrega desde a infância. Aplicado à procrastinação financeira, o conceito fica ainda mais claro. Você não adia decisões porque não sabe o que fazer. Você adia porque está identificado com a versão de si mesmo que tem medo do futuro. E a neurociência confirma. O cérebro humano, quando condicionado por anos de estresse financeiro, ativa o córtex pré-frontal de maneira deficiente e hiperestimula a amígdala, o centro do medo. Isso cria um estado de paralisia funcional, no qual decisões financeiras simples são percebidas como ameaças. Tolle, sem usar a linguagem científica, aponta para o mesmo fenômeno. Você está tão preso ao fluxo mental da dor e da preocupação que não consegue ver a realidade como ela é. Sua mente cria um campo de resistência, e você obedece como um escravo hipnotizado. Esse conceito é a chave. Porque, se a procrastinação financeira não nasce da lógica, mas da inconsciência, então sua libertação também não pode vir de métodos comuns. Você precisa romper o fluxo, interromper a entidade psicológica que se alimenta da sua fuga, e abrir espaço para o que Tolle chamaria de presença, a única força capaz de quebrar padrões profundos. Mas e se eu te dissesse que existe um mecanismo oculto, um verdadeiro código neural,
que explica exatamente por que você trava diante do dinheiro. É isso que você vai descobrir agora. Aqui está a verdade que quase ninguém está preparado para ouvir. Seu cérebro está programado para evitar qualquer decisão financeira que possa alterar sua identidade atual. Não importa se a mudança é positiva. O cérebro teme a ruptura. A procrastinação financeira é, na verdade, um circuito de sobrevivência mal interpretado. 3 elementos são responsáveis por quase todo o seu fracasso silencioso, que são o cortisol crônico, a dopamina distorcida e o loop de identidade. Cortisol crônico é quando você pensa em dinheiro e sente medo, seu cérebro ativa o cortisol. Esse hormônio faz você superestimar riscos, subestimar capacidades e buscar alívio imediato. E adivinha o que é mais imediato do que abrir o aplicativo de investimentos? Olhar o feed, escapar, fugir. A dopamina distorcida é percebida naquele momento em que a dopamina deveria te impulsionar para a ação. Mas, depois de anos de micro-recompensas digitais, seu cérebro foi treinado para preferir gratificação instantânea do que um progresso real. Organizar as finanças não libera dopamina. Ver vídeos curtos. Sim. Seu cérebro te vendeu para o prazer rápido. E o loop de identidade. Sabe, esse é o ponto que conecta a Tolle e a neurociência. Seu cérebro protege a sua identidade com unhas e dentes. Se você se vê como alguém desorganizado, ruim com dinheiro, ansioso, então seu sistema neural filtra a realidade para confirmar essa narrativa. Sem perceber, você se torna cúmplice do próprio aprisionamento. E aqui entra a revelação central. O cérebro procrastina para proteger a história que você conta sobre si mesmo. Se você melhorar, a história morre. E a mente teme essa morte mais do que teme a pobreza. Isso é guerra psicológica. É a batalha entre quem você é e quem você teria que se tornar. Tolle diria que esse conflito nasce da identificação com a mente. Você acredita que as suas histórias, seus medos, seus fracassos. Mas quando você observa o impulso de procrastinar sem ser engolido por ele, algo se rompe. A programação perde força. O parasita perde alimento. O tempo volta a ser real. A procrastinação financeira é uma prisão construída dentro da sua mente. Agora que você viu o mecanismo, chegamos ao ponto que transforma vidas. Os códigos práticos para quebrar o circuito, reprogramar o cérebro e calar a entidade interna que te paralisa. E é aqui que a maioria desiste. Mas você novamente não vai desistir. Vamos direto aos códigos. 5 chaves práticas, diretas, projetadas para romper o ciclo da procrastinação financeira no nível mental, neural e identitário. Este é o território onde a teoria morre e a ação nasce. Passo 1. A ruptura do impulso. Toda procrastinação começa com um microimpulso inconsciente. Se você não o interrompe nos primeiros 5 segundos, ele se transforma em fuga. Este passo consiste em criar uma ruptura imediata no padrão neural que conduz ao adiamento. É um ataque frontal ao ciclo automático. Por exemplo, Pedro sentia o impulso de adiar o controle financeiro. Agora, quando ele percebe a vontade de fugir, ele fazendo uma única ação de 5 segundos, ele abre o extrato. Essa ruptura neutraliza o impulso. Então, nos próximos 3 dias, toda vez que sentir vontade de adiar uma tarefa financeira, conte 5 e execute uma microação, mínima, mas real. Mas dê atenção ao alerta de sabotagem. Sua mente vai tentar te convencer de que não adianta fazer pouco. Isso é mentira. O objetivo é romper o ciclo, não terminar a tarefa. Passo 2. O olhar do observador. Aqui entra o toque de Eckhart Tolle. Você não luta contra a procrastinação, você a observa. Quando você observa o impulso sem se identificar com ele, o circuito perde intensidade. É neurociência e espiritualidade convergindo. Metacognição interrompe loops. Por exemplo, Maria, ao invés de lutar contra o medo de ver seu extrato, passou a observar a tensão no corpo sem fugir. O medo diminuiu em segundos e ela agiu. Então, antes de qualquer decisão financeira, respire 3 vezes e observe a sensação no peito e no estômago como se fosse um fenômeno externo. Mas dê atenção ao alerta de sabotagem. A mente vai tentar te puxar para a história. Você sempre falha. Observe a frase como um pensamento, não como verdade. Passo 3. Exposição controlada ao desconforto. Seu cérebro precisa aprender que tarefas financeiras não matam você. Exposição progressiva ao desconforto reduz a ansiedade e recalibra a amígdala. É um processo de dessensibilização neural deliberada. Por exemplo, Lucas tinha pânico de abrir o aplicativo do banco. Durante 7 dias, abriu apenas por 10 segundos. Na segunda semana,
30 segundos. Em 30 dias, o medo desapareceu. Então, escolha uma tarefa financeira que você evita e divida em microetapas ridiculamente pequenas. Execute uma etapa por dia. Mas dê atenção ao alerta de sabotagem. Ela dirá: isso é pequeno demais para fazer diferença. Nesse momento, ignore. O cérebro muda por repetição, não por intensidade. Passo 4. O ciclo de recompensa reprogramado. A procrastinação financeira é alimentada por dopamina distorcida. Aqui você vai treinar o cérebro a associar ação financeira a prazer e alívio real, criando novas sinapses de recompensa. Por exemplo, João estabeleceu que toda vez que concluísse uma tarefa financeira, ouviria sua música favorita por 3 minutos. Em 2 semanas, seu cérebro passou a buscar a tarefa espontaneamente. Então, escolha uma recompensa pequena e imediata, e associe ela exclusivamente a tarefas financeiras cumpridas. Mas dê atenção ao alerta de sabotagem. Você vai querer usar a recompensa sem fazer a tarefa. Se fizer isso, destrói o circuito. Passo 5. A reconstrução da identidade. Este é o passo que sela a transformação. Se você continuar se vendo como alguém ruim com dinheiro, o cérebro continuará sabotando. Aqui você cria uma identidade financeira funcional, prática e silenciosamente poderosa. Por exemplo, Ana começou a repetir uma frase simples: eu ajo rápido quando o assunto é dinheiro. Em 30 dias, sua tomada de decisão acelerou naturalmente. Então, durante 21 dias, repita em voz baixa antes de qualquer tarefa: sou alguém que se move. Deixe a frase atuar como um comando neural. Mas dê atenção ao alerta de sabotagem. Sua mente vai tentar ridicularizar a nova identidade. Ignore o sarcasmo interno. É apenas o ego tentando sobreviver. Mas tem algo que você ainda não sabe. Preste atenção no que vem agora, porque isso muda tudo. E é aqui que a maioria desiste. Mas novamente você não vai desistir. Você entrou aqui carregando o peso de anos de procrastinação financeira. Viu como esse padrão não é falha moral, mas um mecanismo neural e psicológico enraizado na sua história. Descobriu que a mente cria uma prisão construída dentro de você, e que, ao observar o impulso, você começa a quebrá-la. Agora você tem 5 códigos para romper o ciclo: a ruptura do impulso, o olhar do observador, a exposição controlada, a reprogramação da recompensa, a reconstrução da identidade. A transformação começa quando você aplica um único passo hoje. Não é quando estiver preparado, não é amanhã, é hoje. Agora me diga, o que aconteceria com a sua vida financeira se, por 30 dias, você deixasse de ser refém da própria mente? Desafio você a escolher um dos passos e executá-lo nas próximas 24 horas. Depois, volte e assista o próximo vídeo, porque vamos aprofundar ainda mais o colapso psicológico que torna as pessoas incapazes de enriquecer, mesmo quando tem todas as ferramentas. Inscreva-se agora. O próximo código te espera.